Como digo, la PUC está completando este año 70 años de edad. Y dentro de las conmemoraciones de los 70 años es una alegría recibir a los homólogos de design de Aushal. Estamos intentando hacer el parque tecnológico de innovación de atención a las personas. Y ahí el design va a tener un papel importantísimo. Sobre a questão da pesquisa e pós-graduação em design, depois especificamente sobre a pós-graduação na PUC e a questão da avaliação da pós-graduação feita pela CAPES, coordenação dos programas de pós-graduação que avalia a pós-graduação e da qual eu tive oportunidade de participar como representante do design de arquitetura durante 3 anos. E que viam, muitas vezes, como ameaça aquela criação de pós-graduação onde existiriam doutores independentes fazendo uma coisa chamada pesquisa, que não era dar aula, como estavam acostumados. E algumas instituições conseguiram ser pioneiras no rompimento dessa barreira. E a PUC foi uma delas. O desafio a que eu me refiro diz respeito à dificuldade no reconhecimento do foro científico de nossos trabalhos por parte dos nossos pares em outras áreas naquela época. Eu diria a vocês que havia mesmo um preconceito dentro das próprias instituições de ensino superior em relação ao que seria de científico na pesquisa trazida pelo design. A reafirmação da interdisciplinaridade do design, talvez uma falácia na extensão dessa afirmação, já que todas as áreas também têm diferentes graus de interdisciplinaridade, parece contribuir para a ideia de que design caberia em qualquer e todo lugar. Vizinho, sim, das artes, engenharias, comunicação social, arquitetura, por exemplo, o design, contudo, desenvolveu sua própria praxis e elaborou seu corpo teórico a partir de reflexões anteriores. Passou a gerar conceitos próprios e práticas que o peculiarizam. O que se faz em termos de design participativo, por exemplo, o que se examina na área do chamado design vernacular, a preocupação que se tem com a legibilidade, a consideração com aspectos afetivos do objeto, por exemplo, o olhar, enfim, do designer é único. E podemos afirmar, tem a sua especificidade. O sistema de pós-graduação brasileiro foi criado a partir das correntes universitárias europeia e americana e esse sistema nasceu comprometido com um projeto de desenvolvimento que tinha por objetivo a criação de competência gerencial, científica e tecnológica no país. Temos muitas estratégias desenhadas para o próximo triênio, porque nós trabalhamos de triênio em triênio, mais ou menos, que são estratégias que vêm através da CAPES, estratégias nossas do próprio departamento. Então, como estratégias nacionais para todos os programas de pós-graduação, a celebração de mestrados e doutorados interinstitucionais no âmbito do nosso país, mestrados profissionais também estão sendo muito bem-vindos, são mestrados mais pontuais, mais temáticos, ações de doutores em regiões distintas do país e do mundo. Existe uma grande vontade política da CAPES que os programas do Sul e do Sudeste estabeleçam parcerias com o Norte e Nordeste, do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, que é um órgão de fomento, e da PAEP-SEA. E, basicamente, o primeiro é de apoio ao desenvolvimento de projetos conjuntos de investigação científica e tecnológica, o que é, vamos dizer assim,
é uma área bastante ampla, onde sempre a gente encontra meios de adequar as nossas pesquisas a esse tipo de edital. O segundo, apoio financeiro de realização no Brasil de congressos, simpósios, workshops, encontros como esses e outros tantos. E um programa de apoio a eventos no país. Programa de pós-graduação em design da PUC-Rio. Como já foi dito aqui, nosso programa é o primeiro no Brasil. Primeiro programa de pós-graduação em desenho no Brasil. Fui premier mestrado em 1994, quando foi criado, e depois foi também o primeiro doutorado. CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, outro órgão do governo, esse fornece becas de pesquisa e financiamento de pesquisa e investigações. Essa oportunidade é única, é muito especial, e poder encontrar representantes da América Latina, todos reunidos num só lugar, a nossa simplicidade aqui dessa sala, né, é muito valor e é muito especial. Eu sei que, de repente, o que trouxe vocês aqui foi outro motivo, enfim, ao JAL, né, mas dentro da minha experiência pessoal é uma coisa muito rica. Então, eu agradeço muito poder ter a palavra nesse lugar e falando para lugares tão diversos. E compartilhando uma experiência, eu acho que a Vera disse isso bem. Nós temos aqui professoras com uma grande estrada aí no design, né? Quem sou eu para dar uma aula aqui? Mas eu queria compartilhar, eu acho que esse é o espírito, compartilhar o que eu aprendi, né? O que eu acho que pode ter significado tanto para nós no Brasil, quanto para todo o nosso continente, né? Que essa palavra até me deixa no impacto, assim, né? Então, o título foi esse, e eu vou explicar o que na verdade, por ser inovação social e design de serviços, 20% da população mundial, o atual padrão de consumo está nosso notebook, nosso iPad, estamos consumindo 80% dos recursos do planeta. Então, a gente imagina se todo esse pessoal que era, entre aspas, excluído, entrar ainda. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação crítica do ponto de vista da sustentabilidade. E eu não estou falando aqui de pobre, não estou falando de rico, não estou falando de alto, de baixo, de gordo, de magro. Estou falando de um problema que é comum a todos nós. Faz a diferença para os alunos, né? Que é pegar o aluno que entra na universidade, que vem de uma classe social privilegiada, e falar para esse aluno assim: olha para aquele lugar, e vai lá e aprende com aquela pessoa, o que ela está fazendo, para você ser designer daquela pessoa, né? Junto com aquela pessoa. E é todo um trabalho de interação. Tanto que a gente diz que o objeto que nasce não é de autoria de ninguém, é de autoria daquele grupo, daquela reunião, daquela feliz reunião. Né? E temos já vários trabalhos relacionados com isso. E dá para acreditar, sim, que a gente pode fazer diferença. De questões culturais e de identidade, que no caso, identidade no ser humano, que é a realidade da América Latina também, né? Podem ser, vamos dizer, decupados em alguns temas, como o tema da habitação, que vai envolver arquiteturas sociais, tanto objetivas quanto teoricamente falando, questões de saúde, questões de educação e de situações de emergência. Né? Tudo isso sustentado pela OFAL, né? Aqui os direitos humanos, na verdade, são evidentes. E então, a partir deste desenho, dessa compreensão da gente, nós vamos agora, numa segunda etapa, nos dedicar de tarde a pensar em como
colocar em prática, que ações exercer para conseguir colocar isso em prática. Então, a gente vai estar tratando de como vamos nos comunicar entre nós e o que gerarmos, como vai chegar nas pessoas, a questões de intercâmbio, a metodologia que iremos usar para montar essa nossa rede e desenvolver, e também como iremos nos capacitar ou capacitar as pessoas que vão participar. Conforme fuimos avanzando en el proceso que debiéramos de estar tratando todas las universidades y que ya lo estamos haciendo, es el tema de vulnerabilidad en el aspecto social y en el aspecto ambiental, porque pues todos nuestros pueblos son vulnerables en estos dos aspectos que luego, como verán más adelante, se subdividen en líneas de investigación. Plantear la opción de que las personas que desarrollan posgrados en la Javeriana y quienes estén interesados también en hacer doctorado en Río puedan aprovechar esta cooperación. Sí, estamos pensando en que sea gente de Guatemala, Colombia, Brasil, y queremos involucrar también en un futuro a las otras universidades de la red Euskal, como lo son Nicaragua, Argentina, Costa Rica también. ¿Perdón? Costa Rica no tiene jesuitas, pero eso viene después. La idea es que con el trabajo de profesores y alumnos tengamos proyectos. Puede ser experiencias nuevas, anteriores, ya publicadas, puede ser, pero que sean validadas por un experto. Ese experto puede ser de cualquier área, puede ser antropólogo, psicólogo, doctor, puede ser un médico, pero la idea sí es tener esa validación, que sea un material para cualquier otra profesión, por medio del diseño. Mas não qualquer projeto, projetos com soluções participativas, com conteúdo e experiências reais e em comunidades, não à sociedade, às crianças dessa sociedade, os velhinhos dessa comunidade. Então, são coisas que nós passamos, né, por todos os professores que estavam no nosso grupo, e entendemos que isso é uma realidade de todas as escolas de design. Validação no sentido de dizer, olha, design entende de segurança, sim, design entende de violência infantil, sim. Validação nesse sentido, validar o nosso trabalho junto à sociedade e não